Então, vamos para mais uma aula de matemática, tá? Hoje com o conteúdo de divisão. Divisão dos números naturais, tá? Nós já vimos adição, subtração, multiplicação e agora nós vamos trabalhar a divisão. Então, pessoal, a ideia de divisão, vamos tentar amadurecer aqui a ideia dessa operação, tá? Realizar a divisão de números naturais é o mesmo que repartir em partes iguais os números, ou seja, você pegar uma quantidade e repartir essa quantidade em partes iguais, tá? E para ilustrar essa ideia, imaginamos que nós temos 18 laranjas aqui. E essas 18 laranjas precisam ser repartidas com 3 pessoas. Quantas laranjas eu vou ter que dar para cada pessoa? Então você pode imaginar que você vai colocando uma laranja para cada um, tá? Até você completar essas 18 laranjas que você queria repartir entre essas 3 pessoas aí. Vocês podem observar aqui, ó, tá? Que eu tenho as 18 laranjas distribuídas igualmente entre as 3 pessoas. Então, cada uma ficou com quantas laranjas? Ó, essa aqui ficou com 6, tá? Essa daqui também com 6 e esse daqui também com 6 laranjas. Se você somar a quantidade dos 3, você vai encontrar as mesmas 18 laranjas que eu tinha aqui. Então, na verdade, dividir nada mais é do que repartir, tá? Em partes iguais determinada quantidade. Para trabalharmos o algoritmo que nós utilizamos na resolução dessa operação, nós vamos apresentar aqui algumas situações. A primeira situação, tá? É uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe, tá? Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do 6º ano. Aí tem a seguinte pergunta: quantos alunos há em cada classe? Então, para resolver esse problema, nós vamos fazer o seguinte: pegar 243, que é o total de alunos, e dividir por 9, tá? Utilizando o nosso algoritmo usual de resolução da operação de divisão. Então vamos lá, vamos pegar o 243 dividido, você coloca essa chavezinha aí, tá? Dividido por 9. Então vamos lá. O número 2, que é esse primeiro algarismo aqui, ó, tá? Ele não dá para dividir por 9. Por quê? Porque ele é menor do que 9. Para o número dá para dividir por outro, ele tem que ser igual ou maior. Então nós vamos pegar o outro algarismo, que é o quê? Ó, 24, tá? 24 dá para dividir para 9, porque ele é maior do que 9. Então nós vamos procurar na tabuada do 9 qual é o número que multiplicado por 9 vai dar 24 ou que mais se aproxima de 24. Então vamos lá, 1 vezes 9 é 9, 2 vezes 9, 18, 3 vezes 9, 27. Observem que o 27 ele já é maior do que o 24, tá? Então nós vamos pegar o anterior, que é quem? Ó, o 18, tá? Então presta atenção. O número, se eu não encontrar um número igual, esse número ele tem que ser o quê? Menor, ele não pode ser maior. Qual é o número que eu estou multiplicando por 9 que deu 18? Quem é? O 2. Então eu venho com 2 e multiplico por 9. 2 vezes 9, 18. Coloco 18 embaixo do 24. E aí eu vou encontrar
a diferença entre esses dois números, tá? Onde eu tenho aqui, ó, 4 menos 8. Não dá para subtrair, então você vai pegar o emprestado aqui do 2, tá? Vamos aqui, pega o emprestado, aqui vai ficar o quê? 1. Pega o emprestado e coloca aqui, tá? Nós sabemos lá desde o sistema numérico decimal que uma dezena vale 10 unidades. Então, 10 mais 4 é 14. Então, aqui eu tenho 14 menos 8, 6. 1 menos 1, 0. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse camarada aqui e baixar ele, ó, tá? Eu vou baixar o 3. Que número formou? 63. Vou recorrer, tá? Mais uma vez, a tabuada do 9 e procurar um número que se aproxima do 63, ou o próprio 63. Então, vamos lá. 4 vezes 9 é 36, tá? Vamos avançar. 5 vezes 9, 45. 6 vezes 9, 54. 7 vezes 9, 63. Opa! Tá? 63, justamente o número que eu estou procurando. Qual é o número que eu multipliquei por 9 que deu 63? Ó, quem é? 7. Venho aqui, coloco 7 do lado do 2. 7 vezes 9, 63. Encontra a diferença, que no caso aqui vai ser quem? 0. Tá? Então está aí a divisão de 243 por 9, respondendo o problema, a pergunta do problema. Quantos alunos há em cada classe? Tá? Feito a divisão, pessoal, é importante vocês também saberem os elementos que formam essa operação. Então, vamos lá. Esse número 243, que é o número que eu estou dividindo, ele é chamado de quê? Dividendo. O 9, que é o que eu estou utilizando para dividir o 243, ele é chamado de divisor. O resultado da minha divisão, que é o 27, ele é chamado de quê? Quociente. E esse camarada aqui, o 0, é chamado de quê? Resto. Importante vocês saberem que o resto ele tem que ser sempre menor do que o divisor. Se ele for igual ou maior, você tem que continuar a fazer a divisão, tá ok? Então, respondendo essa situação, quando o resto ele for 0, eu digo que essa divisão ela é exata, tá? Então, sempre que o resto for 0, a divisão ela é exata. Só finalizando, tá? Como foi feita uma pergunta, quantos alunos há em cada classe? Nós temos 27 alunos em cada classe. Vamos ver a nossa segunda situação aqui, tá? Uma editora enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles foram colocados em 12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros. Quantos livros foram colocados em cada caixa? Tá? Mais uma vez, nós vamos recorrer à operação de divisão. Tá? Vamos pegar os 183 e dividir para 12, utilizando o algoritmo usual, tá? 183 dividido para 12. Observa que o número 1, tá? Vamos só mudar a cor da tinta aqui para ficar melhor para a gente. Vamos colocar um amarelinho aqui para destacar mais. Então, como vocês podem ver aqui, o 1 não dá para dividir para 12, porque é menor. Então, vamos pegar o próximo algarismo, que vai formar o quê? 18. 18 dividido para 12. Agora dá, porque o 18 é maior. Vamos procurar na tabuadinha do 12, o número que multiplicado por 12 vai dar 18, ou que mais se aproxima de 18. 12 vezes 1 é 12, 12 vezes 2, 24. Observam que o 24 ele já é maior do que o 18. Então, eu vou pegar o número anterior,
tá? Que é quem? O 12. Qual é o número que eu estou multiplicando por 12 que está dando 12? O 1. Esse 1 vem aqui para baixo do 12. 1 vezes 12 é 12. Coloco o 12 lá embaixo do 18. Encontra a diferença entre esses dois números. 8 menos 2 é 6. 1 menos 1 é 0. Baixa quem? O 3, tá? Você vai pegar esse 3 aqui e baixar ele, tá? Então, formou 63. Vou procurar um número agora multiplicado por 12 que vai dar 63, ou que mais se aproxima de 63. Então, vamos lá. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. Observam que o 72 já é maior do que o 63. Então, vou pegar o anterior, que é quem? 60. Qual é o número que eu estou multiplicando por 12 que está dando 60? O número 5. Coloco o número 5 do lado do 1, multiplico por 12, que dá 60, e encontro a diferença entre esses dois números, o 63 e o 60. 3 menos 0 é 3, 6 menos 6 é 0. Vocês observam que o resto aqui, ó, ele deu um número diferente de 0, tá? Quando isso ocorre, pessoal, eu tenho uma situação para apresentar para vocês. Só que, antes de apresentar essa situação, vamos observar o seguinte: os elementos que compõem a divisão, mais uma vez, para amadurecer bem essa ideia aí em vocês. 183 é o dividendo, o 12 é o divisor, o 15 é o quociente e o 3, que é justamente o número que eu estava falando para vocês, é o resto, tá? Então, voltando, quando o resto for um número diferente de 0, eu digo que essa divisão, ela é uma divisão não exata, ela tem sobras, então sempre que tiver sobra, ela é uma divisão exata. E dessa forma, como essa divisão, o resto, deu 3, eu posso concluir o problema apresentado para nós da seguinte forma, tá? Nessas 12 caixas, cada uma vai conter 15 livros e vão sobrar 3 livros para ser encaminhado em outro pacote, tá? Um pacote à parte, tá? Porque nós dividimos os 183 em 12 caixas, cada uma com 15, só que sobraram 3. E quando sobra, a minha divisão ela é não exata. Pessoal, nessas duas situações apresentadas para vocês agora aí, nós utilizamos a divisão como sendo uma ideia de dividir uma quantidade em partes iguais, tá? Vamos para a nossa terceira situação apresentada aí, tá? Uma equipe de voleibol é composta de 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. O professor de educação física de um colégio dispõe de 192 alunos para organizar um torneio de voleibol, tá? Quantas equipes com titulares e reserva ele vai conseguir formar, tá? Nós queremos saber aí na situação quantos grupos de 12 cabem em 192. Ou seja, nós podemos fazer mais uma vez a divisão de 192, que é o total de alunos, por 12, que é a quantidade de alunos que vai em cada grupo, tá? Quantos 12 cabem dentro de 192, tá? Então vamos lá. 192 vai dividir para quanto? Para 12. Como eu sei, eu estou vendo aqui, ó, nós vamos pegar já direto o 19, porque eu já sei que o 1 é menor do que o 12. Então vamos pegar o 19 e procurar lá na tabuadinha do 12 qual é o número que eu multiplico por 12, que dá 19, o que mais se aproxima de 19, tá? Então vamos lá, 12 vezes 1 é 12, 12 vezes 2 é 24. Observem que o 24 já é maior do que o 19.
Então, vou pegar o anterior, que é o 12. Qual é o número que eu estou multiplicando por 12? Que está dando 12? O 1. Então, venho aqui, coloco 1. 1 vezes 12 é 12. Encontra a diferença entre os dois, o 19 e o 12. Tá? 9 menos 2 é 7. 1 menos 1 é 0. Vou pegar agora esse 2 e baixar ele aqui. Tá? Formando 72. Agora, 72 dividido para 12. Vou procurar um número lá na tabuadinha do 2, do 12, na verdade, que multiplicado por ele vai dar 72. Então, 12 vezes 4, 48. 12 vezes 3, nós já vimos que é 36. 12 vezes 5, 60. 12 vezes 6, 72. Justamente o número que eu estou procurando, tá? Qual é o número que eu estou multiplicando por 12 que está dando 72? O número 6. Então, venho aqui, coloco 6. 6 vezes 12, 72. Encontro a diferença entre os dois. 72 menos 72 é 0. Mais uma vez, o meu 192 é o dividendo. O 12 é o meu divisor. O 16, o resultado da minha operação, que é o quociente, e o 0, que é o resto. Uma divisão aqui exata, tá? Você não tem sobras, o resto é 0. Então, o professor ele vai conseguir formar 16 equipes, tá? Nós havíamos apresentado duas situações onde a ideia era dividir em partes iguais. Essa outra situação aqui é quantas vezes o 12 cabe dentro do 192. Então, é outra ideia que nós estamos utilizando aqui, que é a ideia de medida, tá? Tá? Relação fundamental da divisão, tá? Vejam só, nós vamos apresentar aqui algumas divisões, tá? Não vamos nos ater aqui aos detalhes, porque nós já apresentamos todos os algoritmos, todo o algoritmo, o processo de resolução dessa operação. Então, só vamos colocar aqui, 48 dividido para 3 é 1, 1 vezes 3, 3, tá? Aí 4 menos 3 é 1, baixo 8, que dá 18, 3 vezes 6, 18, encontra a diferença, que dá 0. O que nós temos que observar aqui, tá? Nessa explicação, tá? Você nota que o 48, tá? Você nota que o 48, que é o meu dividendo, tá? Ele é o meu dividendo, tá? Ele é igual a 3, que no caso é quem? O meu divisor, tá? Vezes 16, que é o meu quociente, mais o 0, que é o meu resto. Então, presta atenção. O dividendo vai ser igual a multiplicação do divisor vezes o quociente mais o resto, como vocês podem perceber aqui. Só para reforçar essa ideia, 50 dividido para 3. Eu tenho 50 dividido para 3, tá? Fazendo todo o procedimento, nós vamos encontrar aqui o seguinte: 50 dividido para 3 é 16 e tem o resto 2. Então, você nota que 50 vai ser igual ao quê? 3 vezes 16 mais 2. Mais uma vez, o 50 é o meu dividendo, o 3 o meu divisor, 16 o meu quociente e o 2 o meu resto. A mesma situação que nós encontramos no item A, tá? Com isso, pessoal, nós podemos notar o seguinte, que o dividendo vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Essa igualdade aqui apresentada para vocês nada mais é do que a relação fundamental da divisão.
Vamos ver agora as propriedades da divisão. Tá? A primeira propriedade diz o seguinte: nem sempre é possível a divisão de um número natural por outro número natural. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui. 5 dividido para 0. Tá? Qual é o número que eu multiplico por 0 que vai dar 5? Tá? Não existe número que multiplicado por 0 dê 5. É por isso que nós podemos afirmar que não existe divisão por 0. Então, a primeira propriedade é essa. Não existe divisão por 0. Tá? O 0 não pode ser o divisor de uma operação de divisão. Segundo, nem sempre a divisão de um número natural não nulo por outro número natural não nulo dá um número natural. Ou seja, você dividindo dois números naturais, nem sempre o resultado vai ser um número natural. Como vocês podem observar aqui, 5 dividido para 2 dá 2 e tem resto 1. Tá? Vocês podem observar aqui, o resto é 1. Então, a divisão que nós acabamos de fazer aqui, ela é uma divisão não exata, como nós vimos também em todas as resoluções das situações apresentadas para a gente trabalhar o algoritmo. A divisão exata quando o resto é 0 e a divisão não exata quando o resto é um número diferente de 0. Tá? Então, no conjunto dos números naturais, não existe nenhum número que multiplicado por 2 vai dar 5. 2 vezes 2 é 4. E o próximo número natural é 3. 3 vezes 2 é 6, já é maior do que 5. A terceira propriedade. Quando o dividendo é 0 e o divisor é um número natural diferente de 0, o quociente vai ser 0. Vejam só. Tem um 0 dividido para 5. Qual é o número que multiplicado por 5 vai dar 0? O próprio 0. Tá? Então, é interessante vocês lembrarem que o 0 não pode ser divisor, como vocês viram na primeira propriedade. Mas ele pode ser o dividendo. E ele sendo dividendo, tá? E o meu divisor sendo um número não nulo, o resultado vai dar sempre o quê? 0. Tá? Quarta propriedade. Quando o dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulos, o quociente é 1. Ou seja, sempre que você for dividir números iguais, o resultado dessa divisão vai dar sempre 1. Tá?